Você publicou no seu perfil no Twitter há alguns dias um manifesto para a classe artística e para outros influenciadores digitais, dizendo que quem não se posicionasse agora, a partir de agora, diante de um governo que você classificou como fascista, também seria fascista ou cúmplice. Queria te perguntar se você não acha que pegou muito pesado e se você faz um meia-culpa por ter, de alguma maneira, colaborado com esse clima que levou à eleição do Bolsonaro lá atrás, tendo feito críticas pesadas ao PT, tendo insuflado esse debate mais acalorado nas redes sociais. Vamos lá. Em primeiro lugar, a meia-culpa eu faço sem problema algum. Quem acompanha a minha história dentro das redes sociais sabe muito bem que um defeito que eu não tenho é o de teimosia e não pedir desculpas. Eu errei muito no passado, aprendi com esses erros, mas eu não tenho a menor dúvida que naquele momento, no momento do impeachment, no momento do que nós podemos chamar de golpe, a minha colaboração, embora fosse nada comparável com a força que eu tenho hoje nas redes sociais, sem dúvida ela existiu. E sem dúvida ela foi utilizada da maneira errada, equivocada, por falta de estudo, por falta de profundidade, por falta de leitura. E eu passei os últimos 3 anos, 4 anos, tentando não só corrigir esse erro, mas tentando também usar a minha força para que a gente afastasse o máximo possível essa possibilidade de opressão que a gente vê hoje. É claro que eu sou apenas um influenciador e, embora tenha noção da força que as minhas redes carregam, eu também preciso manter a minha humildade de cidadão como qualquer outro, como qualquer um que está aqui hoje assistindo e que não seja um especialista. Então, assim como eu errei naquele momento do golpe, eu posso vir a errar de novo e de novo e de novo, e a única coisa que eu posso prometer não é de não errar, mas de continuar estudando, de continuar tentando evoluir, tentando melhorar. Eu não posso prometer não errar, porque ninguém pode nesse mundo. E a respeito do vídeo, eu não me arrependo de absolutamente nada. Na verdade, eu acho que demorou para eu fazer aquele vídeo. Eu já deveria ter feito antes. Eu já tinha falado antes. Tem uma entrevista minha, em 2019, para a GQ de Portugal, e nessa entrevista eu falo para eles, já não dá mais para ficar calado. Qualquer pessoa que esteja calada nesse momento e tenha influência com uma pessoa ou com 5 milhões de pessoas, essa pessoa já é conivente com o que está acontecendo. Isso foi em 2019. Antes do Bolsonaro subir em palanque, em manifestação que pedia o AI-5 e pedia o fechamento do Congresso e do STF. Então eu não me arrependo nem um pouco. Eu acho que mais pessoas precisam dar eco a essa cobrança para que os influenciadores, os comunicadores, pelo menos aqueles que têm mais força, comecem a perceber a responsabilidade que traz você atingir tanta gente. A responsabilidade que você tem em falar com tantos jovens. Uma das coisas que eu mais li na internet nessa semana, desde que a gente anunciou o programa, foi como que o Felipe enxerga a participação dos jovens dentro da política. E como que o jovem vai se interessar pela política se aqueles que eles assistem, aqueles que eles ouvem, se calam num momento tão importante e determinante quanto a luta contra a opressão. Se essas pessoas se calam quando o momento é da luta contra a opressão, contra um regime fascista que se aproxima do fascismo, que se encanta e flerta com o fascismo, se essas pessoas se calam nesse momento, como que esses jovens vão entender a relevância histórica daquilo que a gente está vivendo hoje? Então a minha cobrança foi nesse sentido e eu mantenho cada palavra do que eu disse. Se isso foi mal recebido pelos meus pares, eu acredito que por alguns, aqueles que se calam. Vamos, Raquel, com você. É o seguinte, os seus vídeos sempre deram muito o que falar, mas desde que você falasse sobre gelatina, Minecraft, sobre imitação de foca, cabelo, né, tinta de cabelo, até aí tudo bem. Mas aí você acabou migrando para um terreno um pouco mais perigoso, que é o terreno da política. E eu queria saber qual foi o gatilho para sua mudança, essa migração do público infanto-juvenil para a crítica política. O que é que te fez exatamente deixar de ser aquele Felipe Neto imaturo para ser o crítico político que você se revelou? Raquel, boa noite. Realmente, para quem não sabe, já fui um hater de Raquel Sherazade, já escrevi texto no Facebook contra ela. Eu acho que a Raquel hoje, né, tem uma presença tão importante na imprensa e nas redes sociais e eu tô com muito orgulho de ter você aqui hoje me entrevistando, Raquel. Não houve exatamente um gatilho. Na verdade, se você acompanha o meu canal no passado, eu começo a me politizar um pouco mais por meados de 2012. Em 2013 eu já faço, não faz sentido o que eu fazia na época, aquele programa que era um pouco mais voltado para crítica, às vezes arrotar conhecimento quando não tinha, que eu usava óculos escuros e tal. Eu já falava e batia no governo do PT desde essa época. Quem acompanhou nessa época lembra que eu tinha, espasmos de violência verbal contra os petistas como um todo. Quando eu volto para o YouTube em 2016, eu volto com outra proposta. Então aquele foi o momento de talvez infantilização, que não é uma real infantilização, eu continuei com muito adolescente me assistindo, mas me afastei desse tipo de debate. E levei esse debate
para onde eu acredito que ele deve estar, que é no meu Twitter. Por quê? No YouTube, eu sou uma mistura de apresentador, com ator, com comunicador. Não existe um termo correto para isso ainda. A gente usa youtuber pela falta de termo, mas seria como um comunicador digital, um criador de conteúdo digital. E dentro do YouTube, eu estou criando conteúdo como uma pessoa e também como uma empresa. Há toda uma preparação por trás, há toda uma empresa por trás. Já no Twitter, não. O Twitter é uma rede social de opinião, onde eu simplesmente coloco para fora o que eu penso. Então, a partir daí, eu começo a ter uma participação mais efetiva no Twitter e menos no YouTube. Por isso, essa possível infantilização. A minha cobrança, de fato, a outros influenciadores, teve como gatilho quando o presidente Jair Bolsonaro começa a não só apenas flertar com uma possível opressão, como ele flertou ao longo de toda a vida, mas ele começa a, de fato, agir em função disso. Quando ele começa a ir em manifestação, quando ele começa a ter ao seu redor pessoas pedindo o fechamento do STF, do Congresso Nacional, quando ele tem ali um Roberto Jefferson da vida tirando foto com um fuzil e falando que o STF não resiste a um fuzil. Então, quando as coisas começam a se tornar mais práticas, ali sim foi um gatilho para que a minha cobrança passasse a ser um pouco mais contundente. E que é um absurdo que alguém ainda se cale depois desses detalhes que eu acabei de citar. Quando você tem, por exemplo, a ministra de Direitos Humanos falando que vale prender governadores e prefeitos. Então, quando você tem esse cenário, o silêncio já não é mais uma opção. Essa é a minha concepção. Como a gente falou aqui, seus vídeos têm milhões de views e você também tem uma empresa onde você gerencia a carreira digital de pessoas importantes da comunicação, como a Fátima Bernardes, a jogadora Marta, a Giovanna Elbank, que também é um sucesso no YouTube. E aí eu queria entender como que você analisa as estratégias de comunicação do atual governo e da oposição. Eu acho que a gente tem um cenário de comunicação hoje, por parte do governo, muito eficiente. Por quê? E as pessoas se surpreendem com essa minha afirmação. O governo atual, ele focou num determinado público para manter uma base de apoio sólida. E essa base é de 30%. Eles sabem como falar para esses 30%. O que eu mais vejo de pessoas me perguntando nos bastidores, por que a base de apoio ao governo não se abala, não diminui além dos 30%. Esse governo sabe se comunicar para essas pessoas, seja essa comunicação feita de uma maneira legal ou questionável. Eu não vou usar o termo ilegal aqui para não ter problemas. Então, a gente tem um cenário onde a equipe de comunicação do presidente, ela não está preocupada com falar sobre plano de governo, falar sobre medidas de solução. Ela está preocupada em inflamar. O governo atual do Brasil, infelizmente, ele vive do caos, da promoção do desespero, do medo e do caos. É disso que ele se alimenta. E o governo Bolsonaro, nada de braçada dentro dessa forma de se comunicar, que é uma forma terrível para quem realmente entende o que está sendo dito ali, mas que funciona para as pessoas, para esses 30% que estão hoje apoiando o presidente da República. Já a oposição está fazendo tudo errado há muito tempo. Em termos de comunicação, a oposição está desunida, a oposição tem dificuldade de falar e está começando a aprender agora a usar as redes sociais. A gente não pode mais ficar aqui esperando que a oposição vá, de forma segmentada, conseguir derrubar o que está acontecendo nesse momento. É necessário, óbvio que é necessário, uma união contra o fascismo. E a comunicação é a parte mais importante na hora de convencimento do público. Se a gente quer conseguir atingir esses 30% que formam essa base sólida do governo, através da comunicação, a gente consegue chegar lá. Agora, tudo isso faz parte de diálogo, de conversa, de entender onde essas pessoas podem ser impactadas pela comunicação.